Pronto, gravação iniciada. Pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todos aqui para tirarem um tempo para nossa sequência do ciclo de debates sobre a reforma tributária da LAFT UFMG. Para quem não conhece, a LAFT é um projeto vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e nós nos concebemos como uma plataforma que nós conglomeramos vários projetos que o membro da LAFT ele pode participar, né, de acordo com suas aptidões e interesses. E não só os membros da LAFT, nós também temos atividades voltadas para o público externo, como a realização de eventos, que é o que estamos fazendo aqui hoje. O ciclo de reformas, ele é um dos ciclos de palestra que a LAFT organiza, mas temos outros ciclos, como o ciclo de carreiras também, e para acompanharem todos os eventos, vejam lá no nosso Instagram nossas postagens, que estamos falando tudo por lá. A ideia do ciclo de reforma aqui é trazer nomes consolidados no mercado jurídico tributário, né, bem como no meio acadêmico, enfim, legislativo, para discutir sobre um dos temas mais relevantes do nosso sistema jurídico brasileiro atualmente, né, que é a reforma tributária. Uma das modificações mais importantes nos últimos anos, que não só impacta o tributário, mas o direito como um todo, né? Nesse sentido, nós já tivemos 4 eventos até agora. Nós falamos sobre contencioso administrativo e judicial. Nós falamos sobre a regulamentação e interpretação da Emenda Constitucional 132, sobre imposto seletivo, regime especial de operações com bens imóveis. E hoje o nosso convidado é o professor Rony Peterson, que nos irá dar uma palavra aqui sobre IBS e CBS. O professor ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, assessor do secretário especial da Receita Federal, membro da Comissão de Sistematização do Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma Tributária, lá do Ministério da Fazenda, que elaborou os projetos de lei complementar número 68 de 2024 e 108 de 2024 também. Falando sobre IBS, CBS, Comitê Gestor, fim contencioso, membro da Comissão do Ministério da Fazenda, que elaborou o projeto de lei número 3.887 de 2020 sobre o CBS Federal, ex-diretor da Divisão de Tributos sobre a Receita da Coordenação Geral de Tributação da Secretaria Especial da Receita Federal, bacharel em Direito pela Unicelb e pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília. Professor, muito obrigada pela presença. Vai ser uma oportunidade muito legal para a gente ter um contato assim direto com alguém que participou tão intensamente, né, da elaboração da reforma. Então, passo a palavra aqui para você. Fica à vontade e obrigada pela presença hoje. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Queria iniciar agradecendo pelo convite ao LAFT, parabenizando pela iniciativa, porque essas iniciativas são muito importantes para a formação de conhecimento nessa sociedade digital em que a gente vive. Agora, na reforma tributária, por exemplo, a gente encontra os materiais de melhor conteúdo, são justamente vídeos, podcasts, participações de diversas instituições, pelo menos material em português, né? Se você fizer uma busca no Google, você não vai encontrar muita coisa aprofundada sobre a reforma já consolidada, a emenda constitucional e agora os projetos de lei. Porém, se você for aos programas de streaming, você vai encontrar muitas instituições fazendo debates de qualidade acerca do tema. Então, parabenizar aqui o LAFT. Dizer que eu já fui aluno da UFMG por uma semana, mais ou menos, lá nos idos de 2006, por aí. Mas era engenharia elétrica na época. Estudei uma semana e depois, por alguns problemas pessoais, acabei mudando e fui parar no direito e em outra instituição acabou dando certo, mas a UFMG foi o início de tudo, então é uma satisfação estar com vocês aqui. Sobre a reforma tributária, nós estamos, no momento, discutindo a reforma do consumo, e é essa que vocês já estão aprofundando, né? A Thaisa comentou que vocês já fizeram outros eventos. Nós vamos continuar falando aqui sobre essa reforma do consumo, mas lembrando que depois se pretende ainda discutir outros temas a título de reforma tributária.
porém, sem dúvida, a maior de todas as reformas é a reforma do consumo. A gente está falando de uma arrecadação de mais de R$ 1 trilhão, bem mais de 1 trilhão. É a base da arrecadação dos estados, dos municípios, e é uma parcela muito relevante da arrecadação federal. Portanto, é o sustentáculo de arrecadação do Brasil, da arrecadação tributária, vem da tributação sobre consumo, é um fato. Tem toda uma discussão sobre a necessidade de um aumento da arrecadação com tributos sobre a renda, porque são, de fato, mais progressivos, mais justos, mais adequados, porém isso é um processo, né? A gente não consegue impor, é um processo que vai sendo construído e a gente espera que, inclusive, a reforma da tributação sobre o consumo nos propicie ambiente para que a gente possa migrar e aumentar a tributação sobre a renda com a correspondente redução da tributação sobre o consumo. É um passo de cada vez, né? A elaboração dos projetos de lei que estão em discussão agora no Congresso Nacional, vocês devem ter acompanhado, foi uma elaboração que contou com a participação da União dos Estados e dos Municípios no que foi chamado de Programa de Assessoramento Técnico da Reforma Tributária. Foi gerenciado pelo Ministério da Fazenda, mas contou com a participação e com a produção efetiva pela União, representada pela Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria do Tesouro, e também dos estados, representados principalmente pelo Concefaz e pelas procuradorias estaduais, também dos municípios, representados pela Confederação Nacional dos Municípios, Frente Nacional de Prefeitos e também congregações de procuradores municipais. Foi um esforço conjunto, algo realmente inédito, algo que depois, com certeza, vai ser objeto de estudo aí como um modelo cooperativo de produção e agora de gestão dos tributos, que também é uma outra inovação muito grande. Sempre se diz que tributos tipo IVA, que é o que foi adotado aqui, são muito adequados para países em desenvolvimento, porque tem uma sonegação muito alta, uma dificuldade de gestão do tributo, mas tem um desafio nos países federativos. Se vocês fizerem uma pesquisa mundo afora, vocês vão ver que é muito comum em países unitários, países pequenos, e que é um desafio em países federativos. E aí a gente tem experiências estudadas mundialmente na Índia, no Canadá, também a China recentemente adotou algo similar, e agora a gente coloca o Brasil nesse rol de países federativos que adotam o IVA puro, o IVA com todas as premissas que são típicas do IVA. Uma característica aqui do que foi adotado na Constituição e agora nos projetos de lei é o Comitê Gestor do IBS. Com certeza é um tema para estudo, um tema para aprofundamento, tanto de vocês e provavelmente será um case para ser estudado no Brasil e mundo afora. Tomara, essa é a nossa expectativa, que seja um case de sucesso, né, de grande sucesso, para ser estudado mundo afora, porque ele congrega a gestão de um tributo que permanece com competência dos estados e dos municípios, que é o IBS, mas congrega a gestão num órgão centralizador, um órgão que nós vamos passar rapidamente, tem muita importância para que dê certo, para que funcione o IVA, para que as premissas sejam cumpridas. Atualmente já foi aprovado o PLP 68 na Câmara dos Deputados, está em discussão no Senado, e o projeto de lei complementar 108 está em fase final, já foi aprovado o texto base na Câmara dos Deputados, está aguardando a votação dos destaques,
se não me engano, são 7 ou 8 destaques que estão aguardando votação na Câmara dos Deputados, para depois o PLP 108 também seguir ao Senado, e após a votação retorna à Câmara, e aí depois tem todo o rito, né, o regulamento e a instituição propriamente dita. Eu gostaria, para a gente não ficar só em termos gerais, eu programei dar uma passada geral no projeto de lei com vocês, para que a gente possa, olhando o texto propriamente dito, verificar premissas que foram adotadas e que foram sugeridas durante todo o tempo, porque uma coisa é a premissa, é a ideia. Outra diferente é a concretização num texto. É um desafio muito grande escrever um texto desta monta, um texto que é novidade, né? Não há um outro texto no país, não havia para que nós nos espelhássemos nele. Então, a gente congregou especialistas em IVA de vários países, especialistas nas nossas experiências aqui, e a partir deste caldo, como diria o poeta, caldo de Brasil, a gente chegou a esse texto que tem muitas virtudes e, obviamente, tem defeitos, tem aprimoramentos que estão sendo construídos. Então, minha proposta aqui é essa, a gente dar uma olhada, um panorama sobre o IBS e a CBS, mas no texto legal, que é o que o intérprete, que é o que os juristas vão manusear no dia a dia, é o que o Congresso ainda está aprimorando, e eu acho que vale a pena a gente passar por dispositivos, pensar nas premissas que levaram à reforma e verificar se estão realmente sendo cumpridas, se podem ser melhor perseguidas no texto normativo. A gente tem um artigo de definições aqui, tem uma definição que é muito importante, que é o fornecimento, né? A gente vai ver que o IBS e a CBS tributam o fornecimento, que é aquela prestação de utilidade que uma pessoa faz à outra. Ele entrega uma utilidade e esta entrega de utilidade tem várias formas e são todas congregadas no conceito de fornecimento, um conceito fundamental para o IBS e a CBS. É a entrega ou disponibilização de bens. Vejam que a gente já começa a ter contato com uma economia mais dinâmica. Eu tenho a entrega de bens, que é a situação tradicional, a circulação de mercadorias, a saída de bens, que são as hipóteses de incidência do ICMS, do IPI, mas eu tenho já uma novidade nos bens, a disponibilização. Coloco apenas a sua disponibilização, mas não presto efetivamente. Depois, a gente entra numa novidade ainda maior, que são os direitos e os intangíveis. Instituição, aquisição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização de bem imaterial, inclusive direito. Então, aqui a gente já vê que é um tributo que nasce flexível, porque a economia é flexível e a cada dia a gente vê surgirem novas formas de fornecimento, novas utilidades, e esse tributo não poderia nascer engessado, como a gente costumou ver no Brasil, né? Um tributo sobre a circulação de bens, que é ou prestação de alguns serviços. Um tributo como o IPI, que é sobre a saída de um estabelecimento. A gente tem hoje um tributo que é flexível, que é sobre receita, contribuição para o PIS/PASEP e COFINS. Porém, não era um tributo apropriado para a sistemática do IVA. Tinha uma virtude, PIS/COFINS, de ser flexível, porque receita é o efeito interno de qualquer fornecimento, gera um efeito interno. Porém, não é um tributo que tem toda a característica de um mecanismo de IVA. E, por fim, prestação de serviço tradicional do ISS ou ainda a disponibilização de serviço. Fornecedor, obviamente, é aquele que fornece, aquele que faz o fornecimento.
Adquirente é aquele que paga, aquele que arca com o custo pelo fornecimento. E destinatário é aquele que frui, aquele que se beneficia do fornecimento. Esses dois conceitos serão importantes porque o adquirente será muito importante porque é ele que tem o crédito. Se ele arcou com o custo, o crédito da não cumulatividade é do adquirente. Por outro lado, o destinatário é muito importante para que nós saibamos para onde vai a prestação, para onde vai a utilidade, e esse será o local da operação que vai definir a alíquota e que definirá o ente federativo que vai receber o recurso. Então, cada um desses conceitos tem uma utilidade própria. A gente chega no capítulo das operações no mercado interno. A gente tem 2 capítulos separados para operações no mercado interno e importação. Quando a gente chegar na importação, a gente vai comentar rapidamente que houve uma evolução muito grande em como nós tratamos a importação de serviços e de materiais. É uma lógica muito diversa da que a gente tem hoje no ISS. Então, eu estou aqui ainda nas operações internas, que são a maioria das operações e de onde vem a grande parte das operações tributáveis. O IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas. Esta é a hipótese por excelência do IBS e da CBS. Este é o fato gerador, a hipótese de incidência por excelência. Operações onerosas. A gente vai ver que tem uma hipótese residual, que são as operações não onerosas. Porém, as operações onerosas somente são tributadas quando expressamente previstas. Então, a regra, qual é a hipótese por excelência? Operações onerosas. E uma exceção que a gente tem expressa para alguns casos é a tributação das operações não onerosas. E o que é operação onerosa? É um conceito muito conhecido pelos operadores do direito, mas que se entendeu por bem trazer aqui expressamente. É qualquer fornecimento com contraprestação. Qual tipo de contraprestação? Não importa. Então, se eu sou um fornecedor, estou entregando uma utilidade e eu recebo em troca qualquer outra utilidade, pode ser dinheiro, móvel, imóvel, pode ser criptomoeda, qualquer outra forma de ativo que eu receba em troca, eu estou recebendo uma contraprestação e, portanto, terei uma operação onerosa. Tem aqui um rol exemplificativo que é só para pegar situações que já têm sido objeto de discussão judicial. Alienação, não há dúvida, né? Locação, talvez vocês não tenham tido ainda, né, contato com discussões sobre tributável ou não a locação. A gente tem hoje alguns tributos que não incidem sobre a locação, porque não é uma prestação de serviço, não, como nós entendemos atualmente, como obrigação de fazer. Esse é o conceito que se cristalizou no Brasil, mas não é assim mundo afora, né? A gente tem na Europa, por exemplo, que lá se diz, bens são aqueles materiais, são aqueles palpáveis. Serviços são todas as outras utilidades. Na Europa se costuma fazer uma definição negativa de serviço. Aqui não foi a nossa opção. Nossa opção desde a Constituição foi dizer que a maioria dessas utilidades que não são relativas a bens materiais, palpáveis, são direitos. São operações com direitos, operações com intangíveis, e somente o que não é nem bem material, nem direito ou intangível, é que seria serviço, que é esse parágrafo 2º, que é cópia da Constituição. Considera-se operação com serviço, qualquer operação que não seja operação com bem. Lembrando que bem é material e imaterial. Portanto, o que será enquadrado um dia como residual nesse conceito de serviço é algo muito pequeno, é algo que não seja bem material,
que não seja intangível nem direito. Ou seja, é realmente talvez algo que nós até nem temos ainda. Pode ser que a dinâmica da economia traga rapidamente, né? Mas atualmente é bastante difícil encontrar um item que não esteja enquadrado como bem, exceto, é claro, as prestações de serviço típicas, as operações as obrigações de fazer. Aqui ainda cita outros exemplos que são bastante discutíveis hoje: licenciamento, concessão, cessão de direitos, e tem um item que vale a pena vocês depois olharem com calma, que é doação. Doação foi muito discutida no Congresso, e parece que o texto que ficou aqui é um texto bastante equilibrado, né? A doação com contraprestação é tributável como operação onerosa, e aquela doação sem contraprestação em favor do doador, não, a rigor, não é tributável, salvo algumas regras de estorno de crédito. Não chega a ser uma incidência. Se exige, em alguns casos, estorno de crédito, está aí para frente, a gente não vai abordar especificamente. Instituição de direitos onerosa, instituição onerosa de direitos reais. Aqui a gente tem, acho que vale um parêntese, que qual o tamanho da hipótese de incidência da autorização constitucional para o IBS e a CBS? Essa é uma discussão que, com certeza, será, ao final, pacificada pelo Supremo, né? Porque a Constituição, a Emenda Constitucional 132, diz que o IBS e a CBS incidirão sobre operações com bens e serviços. Quais operações? A gente tem um indício na Constituição de que são todas as operações. Se você analisa o regime dos serviços financeiros, por exemplo, cita lá no artigo 10, acho que vale a pena vocês olharem depois, artigo 10 da Emenda Constitucional 132. Cita entre os serviços financeiros uma miríade de serviços. Em relação aos bens imóveis, cita também uma outra miríade de operações com bens imóveis, que hoje tem algumas delas como também hipótese de incidência do ITBI. Então, a pergunta que já tem sido debatida, já consta de alguns artigos, a autorização constitucional de tributação através do IBS e da CBS, alcança autorizações constitucionais de tributos, de outros tributos, como, por exemplo, o ITBI, essencialmente o ITBI, em pouquíssimas operações, o IOF, o IPI continuará, de certa forma, existindo para operações que têm nexo com a Zona Franca, ou seja, há uma sobreposição da cobrança do IBS e da CBS com alguns outros tributos. Nos parece que a Constituição não só autorizou, como indicou esta sobreposição ao citar operações que hoje são alvo também do ITBI, do IOF, do IPI. A própria Constituição arrola muitas dessas operações. Então, seria uma antinomia muito expressa, né, muito evidente, a própria Constituição citar operações que não poderiam ser tributadas por meio do IBS e da CBS, porque também o são por outros tributos. Então, nos parece que não só há autorização, como há até um indicativo, uma sugestão constitucional para que essas operações sejam tributadas. Nada obstante, será o Supremo que vai, ao final, delimitar, interpretar esta hipótese aí. Mas, então, acerca da hipótese de incidência, do fato gerador, eu acho que a nossa conclusão, lembrando que a proposta aqui hoje é retomar as premissas da reforma e comparar com o texto. Uma das premissas da reforma era tributação ampla, hipótese de incidência ampla e generalizada
sobre toda a economia. Nos parece bastante alcançada essa premissa, dada a abrangência da hipótese do fato gerador aqui do IBS e da CBS. Seguindo, a gente tem aquelas operações não onerosas, das quais eu comentei anteriormente. Somente são tributáveis as operações expressamente previstas. E aí o artigo 5º traz este rol. Fornecimento pelo contribuinte a pessoas relacionadas a ele, ao próprio contribuinte, ao dono, aos sócios, diretores, administradores, membros de conselhos e empregados. Isso aqui é o que se chama, até na legislação da contribuição sobre folha de salários, de benefícios indiretos. Tradicionalmente, mundo afora, estas operações, esses, em inglês se diz fringe benefits, são tributados pelo IVA. Por quê? Porque são formas de consumo, e o consumo final é o alvo principal do IVA. Então, não tributar estas operações equivaleria a permitir que diversas hipóteses de consumo final não fossem tributadas pelo IBS. A gente geraria até uma assimetria com os outros serviços, bens que são tributados normalmente, e se o fossem por pessoas ligadas à empresa, não seriam. Então, imagine, por exemplo, uma empresa que compra um carro de luxo. Se vocês digitarem no Google, vocês vão encontrar um caso muito famoso na Europa de um corredor de Fórmula 1 que fez esta operação. Até poderia dizer o nome, porque é um caso público, mas não vale a pena. Basta digitar no Google aí. Um corredor comprou um carro de luxo pela empresa, tomou o crédito e cedeu o carro de luxo para utilização pelo dono, pelo diretor, pelo administrador. Veja, se qualquer um de nós fosse à loja do carro de luxo, comprar este veículo, teria a incidência do tributo. Se algum de nós o fizéssemos por intermédio da empresa e cedêssemos, talvez até nós mesmos como donos, ou a diretores, administradores, nada mais razoável do que tributar esta operação também. E é isso que está aqui no inciso primeiro. Aqui já tem uma diferença muito grande em relação ao que nós temos por tradição no Brasil. Geralmente, a gente, quando tem estes itens tributáveis, a gente costuma ainda mandar anular o crédito. E a gente até tem esta autorização constitucional para anular o crédito. Mas aqui, seguindo o exemplo internacional, pareceu mais adequado, mais fluido, mais condizente com o novo modelo, tributar esta operação ao invés de anular o crédito, por diversos motivos. Mas eu posso, ainda usando aqui esse exemplo do carro, para a gente pensar. A empresa compra o carro e não pretende ceder este carro para uso pessoal dos sócios. Então, ela compra e se credita. 6 meses após essa compra, por algum motivo, ela resolve ceder para uso pessoal dos sócios. Se a gente adotasse a anulação de créditos, a gente teria que fazer alguma fórmula para anular parcialmente os créditos. Como nós propusemos aqui, nós vamos tributar este veículo, este fornecimento do veículo, durante o período em que o veículo for utilizado para fins pessoais dos sócios. Então, a gente sabe e tem parâmetros objetivos aqui nos parágrafos, por exemplo, o custo de locação. Este fornecimento é similar a uma locação de veículo. E aí a gente pode usar, por exemplo, o preço de locação. A gente tem outras formas objetivas aqui que parecem mais simples de operacionalizar. Brindes e bonificações têm regras nos parágrafos. Bonificações, por exemplo, não são todas tributáveis. Se elas seguirem o rito, o procedimento do desconto incondicional, elas não são tributáveis. Transmissões de bens
a título de devolução de capital, dividendos in natura ou outra forma de transmissão de bens para os sócios, né? É algo muito similar àquele inciso primeiro. É um fornecimento, só que aqui, na forma de devolução de capital ou de dividendos in natura, é um tipo de fornecimento que, caso não houvesse essa regra específica, não seria tributado. Um problema muito parecido com esse do veículo que a gente acabou de relatar. E, por fim, também são tributados os fornecimentos não onerosos ou a valor inferior de mercado para parte relacionada. Esse é um conceito relativamente novo nos tributos sobre consumo, mas um conceito muito conhecido nos tributos sobre a renda. E aqui, um dos parágrafos manda utilizar os conceitos da legislação atual de preço de transferências para o imposto de renda. É uma legislação nova que também segue o padrão internacional e que, inclusive, é um bom tema para aprofundamento, para estudos, porque é uma legislação nova que está entrando em vigor agora. É absolutamente novidade na forma atual, né? Nós já fazíamos tributação entre partes relacionadas, mas com uma regra que era bem própria brasileira. Agora, recentemente, houve a alteração da legislação nacional até a pedido de órgãos internacionais de diversas naturezas, né, contábeis, fiscais, OCDE, diversas entidades sugeriram durante um bom tempo que nós adotássemos o padrão internacional. E se vocês consultarem a lei atual de preços de transferência, vocês vão verificar. É o que se chama lá de princípio arm's length, que foi incorporado aqui ao Brasil. Então, eu acho que em termos de incidência, acho que isso aqui é suficiente. Acho que a gente pode passar para ganhar nosso tempo. Aqui no artigo 7º, a gente vê hipóteses de não incidência. E aí, se vocês, depois, quando fizerem uma pesquisa, vão verificar que a maioria dessas hipóteses aqui são hipóteses em que, a rigor, talvez nem se configurasse realmente o fato gerador do tributo, mas que, por clareza, a gente trouxe expressamente para evitar a discussão, e algumas outras são internalizações de decisões do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, essa aqui, transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Decisão recente do Supremo sobre o ICMS. Como eu disse, a rigor, provavelmente esta operação, ainda que não houvesse esse inciso aqui, ela talvez não fosse enquadrada, provavelmente não fosse enquadrada como fato gerador do IBS, porque não seria uma operação onerosa, né? Eu nem tenho duas partes diferentes, é uma operação dentro da mesma parte. Porém, para evitar litígios, esta e outras hipóteses foram arroladas aqui como hipóteses de não incidência. Seguindo, a gente chega nas imunidades, não vou aprofundar aqui, as imunidades decorrem da Constituição, disciplinadas, né, apenas explicitadas com algumas regras que, na maioria dos casos, inclusive até segue exatamente como já está disciplinado no artigo 14 do CTN. Aqui não vale a pena a gente aprofundar, não tem nada de novo. Momento de ocorrência do fato gerador. Aqui sim tem uma grande novidade. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento do fornecimento normal, a nossa tradição, ICMS, ISS, IPI, todos, de uma ou outra forma, tributam quando ocorre o fornecimento. Esta segunda parte é uma novidade no Brasil, que considera-se ocorrido no momento do pagamento. E aí ele termina aqui, o que ocorrer primeiro, ou o fornecimento ou o pagamento. Mundialmente, a tributação no momento do pagamento não é novidade. Tanto assim que, se vocês consultarem, só para dar um exemplo, que geralmente uma base de comparação, a diretiva IVA 112 de 2006, que é a principal diretiva do IVA na Europa,
que é aquela que os Estados-membros têm que seguir e da qual decorrem as principais regras do IVA. Lá, desde 2006, já se diz que é do fornecimento ou do pagamento. Se o pagamento ocorrer primeiro, já se tributa no pagamento. Então, é uma novidade a termos de Brasil, mas não é uma novidade mundial. Creio que não será algo difícil de nós desenvolvermos a cultura. Qual é o fundamento principal aqui no Brasil? Né? Lá fora pode ter um outro fundamento. Aqui, um dos principais fundamentos para deslocar, antecipar o fato gerador para o pagamento é o split payment, é a cobrança do tributo na liquidação financeira da operação. Eu vou até reservar um tempo maior para a gente falar do split payment, porque esse sim é uma novidade muito grande e eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre ela, daqui a pouco a gente chega lá. Mas aqui eu acho que o principal ponto de inovação é este fato gerador no momento do pagamento. As demais hipóteses já são bem consolidadas. Fornecimento, eu já comentei, em que se torna devido naquelas operações de execução continuada em que não é possível identificar o momento da entrega. E aí tem aqui alguns exemplos. Água tratada. Só para vocês pensarem comigo. Eu tenho fornecimento de água. Quando é que está havendo fornecimento? A gente não sabe, mas a gente sabe que em determinado dia do mês há o faturamento da concessionária contra o consumidor. Então, o fato gerador ocorre no momento deste faturamento, em que se torna devido, em que há o faturamento, porque eu não consigo identificar qual foi o momento do fornecimento, e eu nem preciso, porque não me importa saber exatamente, me importa saber quando a concessionária faturou contra aquele cliente. E aqui uma alteração feita pela Câmara pró-contribuinte, que é uma alteração muito boa, que é o seguinte: naquelas contratações pela administração pública, o fato gerador é no momento do pagamento. Por quê? Porque muitas vezes a administração contrata, recebe o bem e demora um bom tempo para pagar, né? Posterga, tem o processo. Então, muitas vezes o contribuinte era obrigado a antecipar e ele antecipar a administração e a administração não lhe pagava. Então, para evitar, para cumprir aquele adágio direito romano, né? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, se a própria administração está demorando para pagar, justo que o tributo que decorre do pagamento também espere o pagamento pela administração tributária. Local da operação. Isso aqui, sim, será um dispositivo que vai ser muito estudado e vai ser aplicado durante muito tempo, depois vai ser objeto de análise em casos concretos. Por quê? Porque aqui se define onde eu considero ter havido fornecimento, e isto implica a alíquota e implica o ente federativo que receberá o recurso. Então, vamos pensar aqui conjuntamente, só para vocês terem ideia do que é que a gente está falando. Eu moro em Brasília, eu compro, e aí eu estou viajando, estou em São Paulo, e compro por um aplicativo de uma loja online, mas que tem um centro de distribuição lá no Nordeste. Eu compro uma televisão para minha mãe e mando entregar em Minas Gerais, que é onde minha mãe mora, na cidade do interior aí, Três Marias. Onde é o local desta operação? Qual a alíquota aplicável? Qual ente federativo receberá o recurso? Neste caso, a gente vai aplicar o primeiro inciso aqui. É um bem móvel ou material, televisão. O local da entrega do bem vai ser entregue na cidade de Três Marias, Minas Gerais. Então, o local da entrega, Três Marias, Minas Gerais. A alíquota municipal é a de Três Marias. A alíquota estadual é
a de Minas Gerais, e no caso da União é sempre a alíquota única da CBS. Então, eu acho que eu dei esse exemplo só para vocês entenderem para que serve este dispositivo. Ele é o orientador, a bússola, para nos dizer qual é a alíquota aplicável e qual ente federativo ficará com os recursos daquela operação. Então, a gente tem, para bem móvel, é o local da entrega ou da disponibilização, para bem imóvel, inclusive os direitos sobre bens imóveis, que o Código Civil diz que também são imóveis, né? O local do imóvel. Então, veja que a lógica aqui já é outra. Eu tenho um prédio lá em Aracaju, eu estou aqui fazendo um negócio relativo àquele prédio. Na grande maioria dos casos, o local da operação, a alíquota e os recursos serão para Aracaju, porque é local do imóvel. E assim, tem aqui diversas regras e uma hipótese residual, que é o inciso 10, que é o mais amplo, que é o mais importante, um dos mais importantes, porque ele é residual. Todos os demais serviços e bens móveis e materiais, que aí tem o intangíveis, direitos, todo tipo de imaterial, local do domicílio principal do destinatário. Então, imagine que eu estou... até está em debate se vai continuar domicílio principal do destinatário ou do adquirente. Lembra lá daqueles dois conceitos iniciais? São extremamente importantes. Então, imagine que eu compre passagens aéreas numa plataforma digital para toda a minha família. Compre para 6 pessoas. Só que cada voo vai para um local. Então, esse tipo de situação que é tratada aqui pelo inciso 10. É um item muito importante que vale a pena ser esmiuçado, ser tratado. Por exemplo, eu estou adquirindo, tem uma empresa que está adquirindo o direito de marca, a patente de uma outra empresa. Eu estou adquirindo os direitos de exploração da imagem de um artista. Esse tipo de atividade é que são ou demais serviços ou demais bens imateriais. E aí se enquadraria nessa regra. Podemos seguir. Eu acho que aqui a gente pode pular para a base de cálculo. Não há novidade, né? A base de cálculo é o valor da operação. Né? Nada mais justo que o valor que talvez até outra regra fosse até inconstitucional. Né? É o valor que está sendo efetivamente cobrado naquela operação, é a base de cálculo. E aí acréscimos. Então, por exemplo, se eu cobro, mas depois a gente faz um ajuste e, por exemplo, uma commodity, eu faço uma venda com um contrato e o contrato diz, olha, não, você vai seguir a cotação da Bolsa de Chicago, geralmente concentra as cotações de commodities. E aí, na hora de pagar, efetivamente, você me deve mais, tem acréscimos, descontos sob condição, esse é um item mais delicado, vale a pena vocês darem uma estudada também. E assim, eu acho que uma novidade no sistema tributário, né, que é tributo que não incide sobre outros tributos. A CBS e o IBS não incidem sobre eles próprios, que é aquela cobrança por dentro que a gente tem hoje no PiscoFins. Isso é um conceito complexo, né? Um conceito que não é muito transparente para com a sociedade. Eu tenho uma alíquota que é aplicada sobre o resultado que tem a própria alíquota. Isso é o tributo sobre ele mesmo, é o tributo por dentro. Não é o caso aqui. Aqui a gente vai ter algo similar ao que tem na Europa, nos Estados Unidos. Quando você vai à gôndola, vai à exposição, lá tem o preço da mercadoria, R$100, $100. E quando você chega no caixa, esse é o preço da mercadoria mais o tributo, 9%, 109 é o valor na gôndola. Aqui no Brasil, a gente ainda não sabe como o direito do consumidor, porque essa não é uma matéria tributária, como ele vai determinar para as empresas
se ele vai determinar que tem uma plaquinha dizendo R$ 100 mais projeção de alíquota aqui, né, 25%, R$ 100 mais 25% de tributo, se isso vai estar na plaquinha ou se vai estar 100 mais tributos. E aí só no caixa você vai saber. Realmente é uma matéria de direito do consumidor, vale até um estudo, vale um artigo para opinar sobre qual a melhor forma. A sociedade brasileira está mais preparada, seria mais útil para a sociedade, qual das formas de apresentação? É um bom tema também para aprofundamento. Vejam que vocês estão pegando o início de um novo mundo, né? Não há nada melhor do que o que vocês estão vivendo. Vocês, muitos dos que aqui estão, serão, daqui 10 anos, doutrinadores deste novo mundo, porque vocês estão exatamente pegando o início de uma nova era, e é uma porta gigantesca que se abre, porque quando você vai opinar sobre algo que já tem 50 anos, que já teve opinião de Aliomar Baleeiro, de tantos baluartes do direito tributário, é muito difícil, né? Nossa opinião, a não ser que a gente tenha uma ideia muito criativa, é difícil influenciar o meio. Porém, vocês estão pegando exatamente o início de uma nova era e me parece que é uma grande oportunidade para todos vocês. Aqui a gente pode seguir e sair da base de cálculo, a gente chega às alíquotas, né? As alíquotas serão fixadas pelos entes federativos. A União vai fixar a alíquota da CBS, o Estado vai fixar a alíquota do IBS da parte dele e o município a sua parte. Então, naquele meu exemplo da televisão que vai para o interior de Minas, tem a alíquota do município, que foi fixada em lei ordinária daquele município, uma alíquota única que vale para todas as operações. Isso é um grande avanço, né? E é uma medida de cidadania fiscal, com certeza. Por quê? Porque o contribuinte, a partir da reforma, saberá quanto há de tributo naquela operação. E isso tende, não sei se a médio prazo, a longo prazo, a gerar consciência fiscal, consciência tributária. Lembra aquela história que é muito tradicional na sociedade brasileira? A coisa pública é de graça, não tem ninguém pagando. O contribuinte verá em cada compra exatamente quanto tem de tributo, e não é pouco, né? A gente está falando de 25% ou mais de alíquota. Então, isso, eu tenho a expectativa de que, médio, longo prazo, gere na sociedade um engajamento, uma participação, porque ele está financiando toda a máquina pública. Eu quero acompanhar, eu quero fiscalizar, porque eu estou pagando esta conta. E eu acho que é muito importante para a cidadania fiscal, a participação social na coisa pública. A alíquota final é a soma, né, do IBS, a soma da alíquota do Estado com a alíquota do município, é a alíquota do IBS. No caso da CBS, é a alíquota que a União fixar. Seguindo, a gente chega à sujeição passiva, né? Quem é o contribuinte? Lembrando, lá da teoria geral do direito tributário, principalmente o professor Paulo de Barros Carvalho, que a gente tem que cumprir ali aqueles fatores da matriz, para que, somando, havendo todos os fatores da matriz de incidência, é que a gente chega a um fato gerador, né? Um fato que é tributável. Então, eu tenho que ter uma operação tributável e um sujeito tributável, que é o contribuinte. Essencialmente, quem é o contribuinte? Aquele que desenvolve atividade econômica de modo habitual ou em volume característico, né? Volume relevante. Então, nós aqui, a família tem uma casa só e vende esta casa. Não é atividade habitual, ele não é contribuinte do IBS, não sofrerá IBS e CBS. Eu tenho um carro, 2 carros, vendo meus carros. Não é atividade econômica habitual em volume, não é também atividade
Atividade profissional aqui é aquela, essencialmente, do Código Civil, as atividades intelectuais, aquelas que não são empresariais, né? Mas não só, na verdade, toda atividade profissional, aqui o que o legislador pretendeu foi evitar que o fato de algumas profissões não se enquadrarem como empresa, como atividade econômica organizada, pudesse afastar a incidência, né? Não sei se a jurisprudência caminharia nesse sentido, mas o legislador andou bem em dizer expressamente, olha, mesmo que a tua profissão não se enquadre como atividade econômica, mesmo que seja uma entidade, uma sociedade civil, se estiver fazendo operações tributáveis de forma habitual, profissional, será contribuinte do IBS e da CBS. Só esclarecendo, eu acho que isso é importante, né? Que nós, a maioria da sociedade que não desenvolve habitualmente atividade econômica, quando fizer essas operações ocasionais, a maioria não será contribuinte, não sofrerá incidência. Eu tenho aqui as plataformas digitais. Cadê as plataformas? Acho que vale a pena a gente... Aqui, 23. Plataformas digitais são aquelas, estão definidas aqui, ó. É aquela intermediária que controla ou a cobrança, o pagamento, os termos da operação ou a entrega. Nesta sociedade atual, a gente convive cotidianamente com plataformas digitais, né? A gente faz inúmeras operações, até diárias, com plataformas digitais. O que é que tem sido feito no mundo inteiro? Estabelecer estas plataformas como um centro de obrigações tributárias. Por quê? Porque ele é um centralizador das operações, né? Eu tenho o que se diz o nome vendedores por trás das plataformas. Eu tenho milhões de vendedores por trás das plataformas, mas eu tenho uma plataforma, 2, 3, 4 que centralizam estas operações. Então, em termos de prática fiscal, prática tributária, é muito mais simples, mais eficiente acompanhar na plataforma se está tudo sendo bem feito, tudo obedecendo a legislação tributária, mais fácil acompanhar nela do que acompanhar em milhares de fornecedores, sellers, que vendem através da plataforma. Então, aqui, ela é eleita como responsável, desde que... Aí tem aqui as hipóteses, né? Não são hipóteses amplas, são hipóteses residuais, mas o objetivo aqui, esse artigo específico aqui, 23, é para plataformas do exterior, né? As plataformas nacionais estão em um parágrafo aqui do artigo que nós acabamos de ler. Cadê? Acabei não encontrando aqui. Mas o fato notório é essa atribuição de responsabilidade, na maioria dos casos, subsidiária para a plataforma, e em alguns casos, no caso aqui das plataformas nacionais, essencialmente é quando quem está vendendo pela plataforma não emite nota fiscal. É o caso essencial em que ela seria responsável pelo tributo, o que também é uma regra bastante razoável, né? Tem como medida de compliance, a maioria das plataformas já exige dos seus vendedores que cumpram a legislação tributária, e emitir a nota fiscal é a obrigação fundamental, mais simples de todas, das obrigações tributárias. Acelerando aqui, só para a gente já partir para o item final aqui dessa nossa conversa. Aqui no pagamento, acho que vale a pena salientar o seguinte: depois, por curiosidade, leiam o artigo 162 do CTN, e vocês vão ver lá as formas de pagamento
que eram corriqueiras na época da formulação do CTN: estampilha, papel selado, cheque, etc. Este é um tributo que nasce nessa era digital e, portanto, seguindo esta matriz digital, este mundo de alta capacidade de processamento, ele traz novas hipóteses de pagamento dos débitos de IBS e CBS. Compensação com créditos, que é aquele abatimento, né, que o IVA ele é total de débitos menos total de créditos. Então, por óbvio, a forma essencial, a forma primeira de se pagar é primeiro compensando os créditos, e o que sobrar de débitos, esse é que eu pago. Recolhimento pelo próprio contribuinte, que é o fornecedor, o vendedor, que é a forma tradicional, é o que nós temos hoje. E aí vem duas novidades: recolhimento na liquidação financeira da operação, que é o split payment, e o recolhimento pelo adquirente. Estas duas modalidades nasceram já na Constituição. Se vocês olharem o artigo 156A, lá vai fazer referência não ao nome split payment, né? Este nome é um objeto de debate à parte, né? É estrangeirismo, é anglicismo, não deveria recorrer. Não sou eu. Não, a rigor não foi nenhuma sugestão minha, né? Eu fiz aqui eu não quis fazer como Policarpo Quaresma, não quis comprar uma briga grande, acabou prevalecendo esse estrangeirismo. O brasileiro gosta, né? Gosta de cashback, então eu não sei se é um problema, mas em várias rodas de conversa linguísticas, jurídicas, o pessoal diz: olha, não deveria usar esse termo, esse estrangeirismo, mas é assim que está até o momento, né? Parece que pegou bem, não sei, parece que vai ficar assim mesmo. Mas o que importa é que o instituto é o recolhimento do tributo na liquidação financeira da operação. O que é isso? Quando o agente, o vendedor, o fornecedor, vai efetivamente receber o dinheiro, esta é a liquidação financeira. Quando o pagamento é em dinheiro, em moeda, em espécie, não há controle sobre isso, né? O adquirente entrega a moeda e isso é um fato que não haverá controle, continuará não havendo controle sobre isso. Porém, e no Brasil isso é mais realidade até que em outros países, nossa sociedade é uma sociedade, o pessoal costuma dizer bancarizada, né? Mas não sei se é o melhor termo, uma sociedade financeira, uma sociedade que usa meios tecnológicos de pagamento. O pessoal vai pedir ajuda na rua, já te oferece o Pix, né? Então, é consolidado na sociedade brasileira o uso de meios digitais de pagamento. E todos os meios digitais, todos os meios do sistema financeiro, eles têm controle sobre o momento da liquidação financeira da operação. Então, pense comigo. Há operações que são liquidadas no próprio momento. Eu faço uma venda e o meu adquirente paga por intermédio de Pix. É uma transferência imediata. A operação, que é a venda, é concomitante com a liquidação financeira, que é a transferência de fundos. Isso também ocorre no TED, DOC. DOC eu acho que até acabou, né? Acho que foi desvinculado, se não me engano. Então, há operações, há formas de pagamento em que a liquidação financeira ocorre junto da operação. Porém, a maioria dos casos, a operação ocorre num momento e a liquidação financeira em outro. Por exemplo, cartão de débito ocorre, você mesmo pagando no débito, a gente tem a impressão de que é na hora, né? Mas, na verdade, chega no outro dia, e em alguns casos é até em 48 horas, 24, 48 horas. Cartão de crédito é a hipótese por excelência, né? Você compra, parcela em 5 vezes. A operação já foi feita, mas a liquidação financeira
a entrega do recurso para o fornecedor ocorrerá de forma parcelada. Então, nós estamos instituindo a cobrança, o recolhimento do tributo no momento da liquidação financeira. É um tema maior, né? Talvez valha até uma outra conversa, aí eu posso trazer aqui, mostrar para vocês exatamente o detalhe, como é que vai funcionar, mas muito resumidamente, se eu estou fazendo uma venda, eu emitirei uma nota fiscal por esta venda e eu vou dizer, valor da operação, R$100. Valor de tributos nesta operação, IBS e CBS, R$25, se for uma operação tributada com alíquota padrão. Mas pode ser uma tributação com alíquota reduzida, 10,6%. Então, eu que sou o fornecedor, vou incluir esta informação sobre o tributo no meio digital de pagamento. Eu vou informar para a operadora de cartão de crédito pela qual eu vou receber o dinheiro, eu vou informar ao Banco Central, no caso do Pix, eu vou informar por diversos mecanismos que a gente está desenvolvendo com o setor financeiro, o fornecedor informa quanto há de tributo naquela operação. Quando o sistema financeiro for liquidar, for me entregar o dinheiro, ele já vai ter posse daquela informação. Olha, esta operação que eu estou liquidando agora tem R$10,6 de tributo. Então, ele vai me entregar o tributo, o valor líquido, diminuído, o valor após a dedução daqueles R$10,6 que eu mesmo, que estou recebendo dinheiro, eu mesmo disse que tem R$10,6 naquela operação. Não é tão simples assim. Por quê? Porque eu posso ter, neste momento, créditos para compensar. Lembra lá que a primeira hipótese de pagamento são os créditos? Então, se eu tivesse aqui, no momento desta liquidação, digamos que eu tivesse R$5 de créditos já apropriados, créditos bons. Então, a retenção, o split não deveria ser pelo valor de 10,6, deveria ser por 10,6 menos 5. E nós estamos desenvolvendo uma forma de comunicação entre a Receita Federal, Comitê Gestor e o sistema financeiro para dizer ao sistema financeiro, não segregue 10,6, segregue, no meu caso aqui, 6,5, porque eu tenho que já compensar os 5 que estão contabilizados, apropriados pelo vendedor. Então, de forma muito resumida, é isso. Vale talvez uma outra conversa. Eu tenho, se vocês tiverem curiosidade, muitas palestras em eventos que estão disponibilizados no YouTube. E aí eu explico detalhadamente esse split payment em várias dessas palestras, mas nada impede de, num momento posterior, a gente voltar aqui e comentar sobre isso. Recolhimento pelo adquirente. Pode ser que o adquirente ele mesmo resolva recolher o tributo incidente nesta operação. Aí alguém pergunta, mas por que ele faria isso? Aí é por uma novidade que eu não comentei ainda, mas que eu já vou até para adiantar o tempo, vou adiantar aqui, ó, artigo 28. Antes da gente comentar esse recolhimento pelo adquirente, daqui a pouco a gente volta, mas antes vale a pena ler o artigo 28, que é o coração, que é o núcleo da não cumulatividade, é o dispositivo que com certeza será mais lido, repetido, debatido de toda a reforma. O contribuinte, sujeito ao regime regular, poderá apropriar créditos de IBS e CBS quando ocorrer o pagamento do IBS e da CBS nas operações em que ele é o adquirente. Ou seja, em outras palavras, o adquirente pode apropriar crédito quando houver o pagamento do IBS e da CBS que incidiram na operação. Esta é uma inovação muito grande. No Brasil, é uma inovação completa. E no mundo inteiro, esta é uma regra que é residual. A maioria dos países não adota esta regra. Tem uma explicação histórica, que no passado, todo o controle era feito com notas fiscais e escrituração em livros contábeis.
atualmente a gente tem toda a tecnologia a nosso dispor. E, portanto, a gente já consegue fazer este controle do pagamento. Se houve o pagamento, então eu libero o crédito para o adquirente. Tem diversas e diversas vantagens neste modelo de crédito vinculado ao pagamento. Somente ao crédito se houver o pagamento. Em razão da hora, não vou aprofundar nas vantagens, nas virtudes desse modelo, mas esta foi a opção autorizada pela Constituição. Só que a Constituição, um dos parágrafos do 156A, diz, olha, somente poderá haver a vinculação do crédito ao pagamento na etapa anterior se for disponibilizado um dos dois instrumentos, o split ou o recolhimento pelo adquirente. No PLP, nós disponibilizamos os dois. O adquirente, se ele quiser garantir o recolhimento, basta ele pagar por qualquer meio digital. Por quê? Porque os meios digitais sofrerão split, que é um pagamento automatizado. Mas ainda que ele não utilize nenhum dos meios digitais e ele quiser ele mesmo recolher o tributo, ele pode recolher e no mesmo instante surgirá um crédito para ele, que no mesmo instante já vai ser utilizado para abater o próximo split payment que entrar na cadeia, ou ele vai poder abater qualquer outro débito e, em último caso, pedir ressarcimento. Mas vejam que é uma novidade. Né? Então, se eu sou uma empresa, faço uma compra para pagamento em 60 dias. É super comum, né? As grandes empresas conseguirem, junto aos fornecedores, esse prazo elastecido de pagamento. Né? Eu compro agora, recebo agora, mas só vou pagar em 60 dias. Aí, quando dá no dia de pagar, o 60º dia, eu olho no meu extrato fiscal, que a Receita vai fornecer, ou que ele vai ter controle nos sistemas informatizados dele, e ele vai ver que o fornecedor desta operação não pagou ainda o tributo. Eu devo R$100 de bens, mais 25 de tributos. Eu estou no 60º dia. Eu teria que pagar ao meu fornecedor R$125, mas eu olho no sistema e vejo que ele não pagou o tributo ainda. Olha, se o contribuinte, se o adquirente tiver juízo, ele não vai pagar. Ele nem sabe se, mesmo ele pagando 125, talvez o fornecedor continue em mora, continue devendo, e ele vai pagar 125 e não terá crédito. Então, ele tem a opção de ele pagar ao fornecedor R$100 e ele mesmo recolher os R$25 de tributo. Obviamente, o fornecedor vai pedir, me dê a prova de que você recolheu, né? Essa é uma relação comercial, é uma relação entre fornecedor e adquirente. A lei não detalha, mas eles trarão em contrato. Né? Se você pagar, tem que me mandar o comprovante. O fornecedor vai saber. Né? No momento em que for pago, o sistema da Receita Federal vai dizer para ele, já foi pago. Mas esta é uma relação comercial entre o fornecedor e o adquirente. Então, em termos de não cumulatividade, a gente tem duas grandes inovações. O primeiro e a maior e mais importante, é não cumulatividade plena. Plena. Vejam aqui, o contribuinte poderá apropriar crédito das aquisições. Quais? Todas. Absolutamente todas. Não tem critério físico, como a gente tem hoje no ICMS, não tem vedação, não tem todas. E aí só vem um exceto exclusivamente, veja aquela tentativa de deixar claro, que a única exceção, as operações consideradas de uso e consumo pessoal. E as demais hipóteses previstas nessa lei, que são pouquíssimas nos regimes específicos. O que interessa está aqui, uso e consumo pessoal. Então, você poderia resumir a não cumulatividade do IBS e da CBS. Todas as aquisições dão crédito, exceto aquelas
que são destinadas a uso e consumo pessoal. E aí a gente pode ler rapidamente aqui o artigo que define o uso e consumo pessoal. Vocês vão ver que são hipóteses muito razoáveis. Vejam aqui. Fica vedada a apropriação de crédito sobre a aquisição dos seguintes bens, porque são considerados uso e consumo pessoal, exceto se forem necessários as operações. A gente já comenta esse exceto. Quais são os bens? Joias, pedras preciosas, metais preciosos. Obras de arte, antiguidades de valor histórico ou arqueológico. Bebidas alcoólicas, derivados de tabaco, armas, munições, bens recreativos, esportivos e estéticos. Não parece bastante razoável essa lista? Parece bastante justificada cada uma dessas vedações. Qual é o detalhe? Isto aqui só é vedação para quem dá uso e consumo pessoal, ou seja, eu pego a joia e entrego para a esposa do sócio, a obra de arte vai para a casa do sócio, bebida alcoólica aí é sempre bebida ingerida pelos sócios, pelos gerentes, pelos administradores, pelos funcionários, tabaco fumado, etc. Não há vedação quando estes bens são necessários à atividades. Então, por exemplo, uma joalheria, ela negocia joias. Então, a joia é necessária à atividade dela. Então, não há vedação. Metais preciosos. Várias lojas vendem metais preciosos. Obras de arte. Um marchand. Antiguidade de valor histórico. A atividade dele é expor estas obras. Bebidas alcoólicas. Uma revendedora. Uma disque bebidas desse. É necessário. Então, essas vedações são para quando estes itens são utilizados para uso e consumo pessoal. Não se aplica para quando eles são necessários à atividade. Armas e munições, uma empresa de segurança. É necessário a atividade. Então, veja como, mesmo eu tendo um rol pequeno, ainda é somente para as hipóteses em que não são necessários a atividades. Eu acho que por hoje, até pelo adiantado da hora, eu acho que a gente deu uma visão geral sobre os itens estruturais da matriz de incidência de um tributo, né? Fato gerador, base de cálculo, contribuinte, e no nosso caso aqui, 2 itens a mais, local da operação e não cumulatividade. Eu acho que a gente conseguiu ter uma noção da estrutura do IBS, da CBS, dos principais itens para montar o Lego aí, e agora as milhares de pecinhas vão sendo montadas aos poucos, né? Obrigado, Thaisa, obrigado ao pessoal do LAFT, e eu retorno a palavra. Obrigada, doutor Rony. Realmente foi uma forma muito didática, assim, da gente ver. Eu digo assim, para a gente, principalmente que está na faculdade, né? Acredito que muitas pessoas ainda estão cursando o direito tributário, passar por esses pontos, assim, de fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, que é o que a gente vê, assim, na matéria, né? Foi muito interessante ter passado por isso com o PLP, com a reforma. Então, gostei muito da abordagem, queria te agradecer pela exposição, foi ótima. Vamos abrir agora para as perguntas. Pessoal, vocês têm alguma coisa para perguntar? E que começar? Só levantar a mão. Não, tem umas perguntinhas aqui também. Bem, eu vou começando então, que é para aquecer aqui os motores do debate. Na verdade, Rony, eu queria, se não fosse te pedir demais, uma breve exposiçãozinha também, ou vou falar um pouco sobre, assim, sobre o comitê gestor. É um ponto que eu tenho, assim, curiosidade, porque a gente viu muito sobre... Não precisa aprofundar e tal, também se for ficar muito longo, mas o comitê gestor é uma coisa que me trouxe muita dúvida em relação ao que as pessoas falam do federalismo, né? De quem queria participar desse comitê gestor. Então, se você puder falar um pouquinho, assim, brevemente, só para quais seriam as funções dele, o que é que você acha nesse ponto do federalismo do comitê gestor? Sim, sim. Alguns dizem que o comitê gestor poderia atrapalhar o federalismo, mas, na verdade, é uma visão
míope da situação. O comitê gestor facilita, viabiliza o federalismo, na verdade. Um federalismo que não impõe aos contribuintes toda a dificuldade que a gente vê hoje. É preciso lembrar que o comitê gestor não irá substituir os entes federativos naquilo que é essencial. A definição da carga, da alíquota, permanece com cada ente federativo. A receita tributária permanece com cada ente federativo. A autonomia das administrações tributárias permanece com cada ente federativo. O que é que o comitê gestor faz? Ele coordena, ele organiza a interação entre as administrações tributárias e ele organiza o fluxo financeiro. Então, por exemplo, as administrações tributárias vão continuar podendo fiscalizar quem bem entenderem. Porém, pense como contribuinte. Eu estou com um tributo que agora é pelo destino. E eu tenho vendas para todo o Brasil. Vou simplificar, hein? Vou colocar 27 estados. Eu vendo para 27 estados. Já pensou se eu pudesse ser fiscalizado indistintamente, ao mesmo tempo, sem nenhuma interação entre eles, por 27 administrações tributárias? A rigor eu poderia, porque se eu faço vendas para 27 estados, os 27 têm interesse em analisar o meu comportamento. Então, o que o comitê gestor faz é organizar as atividades para que o contribuinte não seja, não arque com os custos do federalismo. Porém, o comitê gestor não toca em nada que é essencial ao federalismo. A distribuição de recursos vai seguir aquela ordem do artigo 11. O comitê gestor apenas vai verificar. O contribuinte recolheu aos cofres públicos R$100 de IBS. E aí o comitê gestor vai olhar esta nota fiscal. Esses R$100 são daquela nota fiscal. Que nota fiscal é essa? Aquela primeira venda que eu fiz. Venda não, né? Compra. Comprei a televisão que entregou lá na minha mãe. Tá. Interior de Minas Gerais. Esses R$100 são para ele. Vão encaminhar para o município tal. Ou seja, em muitas atividades, o comitê gestor é apenas uma câmara de compensação. É algo como a gente tem na Bolsa de Valores, na CETIP, etc. Em outras, ele tem uma atividade um pouco mais robusta. Por exemplo, o contencioso. Um contribuinte sofre uma fiscalização e uma multa e vai recorrer. Lembra que aquela multa, aquela autuação que ele vai receber vai ter um lançamento de um pedaço de tributo do município e um pedaço de tributo do Estado. Quem lançou foi o Estado. Aí o contribuinte recorre. O Estado poderia julgar pelo município e decidir se vai ou não? Isto que feriria o federalismo. Digamos que quem lançou foi o município X. E aí o contribuinte recorresse e o contencioso fosse feito integralmente pelo município X. E aí, lá ao final do contencioso, o município dissesse: não tem esse tributo. Eu vou exonerar, vou cancelar a multa, a notificação do meu e do tributo do Estado. Olha, ele estaria falando em nome do Estado. Então, o que é que neste ponto, por exemplo, específico, se propôs no comitê gestor? O comitê gestor vai decidir com câmaras formadas por membros do município e do Estado. E aí os dois partícipes vão conjuntamente chegar a uma decisão, a um acordo. Então, os dois entes federativos terão participação na decisão. Isto é federalismo. Uma outra função, o regulamento. E aí se coloque no lugar do contribuinte.
contribuinte está saindo hoje de 27 legislações de ICMS e de mais de 5.000 legislações do ISS. É tudo que ele não quer, é que um regulamento para cada ente federativo. Então, qual foi o desenho da emenda constitucional? Coloque na lei complementar o máximo de regras possíveis e deixe para um regulamento editado pelo comitê gestor aquelas regras operacionais. Então, a rigor, a lei complementar, e vocês podem perceber isso, essa é uma lei complementar que parece um regulamento. Ela é detalhada, ela é enorme, ela traz item por item. Para quê? Para que não fique para um ente ou outro ente essa decisão política, de política tributária. Essa decisão fica para o Congresso Nacional e o comitê gestor vem com uma disciplina operacional. Então, a gente pode até aprofundar, mas me parece que o comitê gestor é o instrumento que viabiliza a federação tributária com o objetivo de não jogar para o contribuinte o ônus de uma multiplicidade de órgãos decisórios, de regras, de regulamentos, de obrigações acessórias, etc. Ele centraliza, mas mantendo a autonomia plena dos entes federativos naquilo que realmente importa, que é definir a sua carga tributária, gerir a sua administração tributária, participar das decisões. O comitê só tem membros das administrações tributárias, é independente e eles mesmos decidem lá dentro. Nas poucas funções do comitê, a gente tem uma democracia participativa. Se a gente assumisse que isso não é democracia, então todo o nosso sistema de democracia participativa no Congresso Nacional também não seria democracia, né? E isto para as poucas funções que são do comitê, porque a grande maioria das funções permaneceu com os entes federativos. Perfeito, professor. Obrigada. O Caio está com a mão levantada? Pode falar, Caio. Boa noite, professor. Tudo bem? O senhor consegue me ouvir? Sim, te ouço bem. Beleza. Primeiro, agradecer ao senhor pela excelente exposição. Eu anotei duas perguntas aqui para o senhor. Primeiro, sobre um comentário que o senhor fez lá no começo da apresentação, sobre a existência da demanda que tem no Brasil de um aumento da arrecadação pelos impostos de renda, né? Com relação ao caráter mais progressivo que essa tributação tem. O governo promete ainda, né, a reforma sobre a renda, depois de ter entregado a reforma pelo consumo, que trouxe, conforme o senhor explicou aí para nós, muitíssima coisa, uma simplificação, uma transparência muito bacana, né? Modernizou a tributação sobre o consumo, mas não, pelo menos pelo que me pareceu até agora, não diminuiu o cargo da tributação do consumo pelo contribuinte, que tem, como a gente sabe, um caráter regressivo. O senhor saberia assim, se houve esforços nesse sentido e se isso poderia representar, primeiro, um obstáculo na reforma da renda, porque a gente, assim, temos o Brasil como um país de tributação alta, né? Então, se numa eventual reforma sobre a renda, seria visto com maus olhos um aumento maior ainda da tributação. Essa é a minha primeira pergunta. Sim, de fato, e aí é um fato notório. A reforma atual do consumo não pretendeu reduzir a carga. Não é o objetivo, porque primeiro você tem que arrumar o sistema e depois reduzir a carga, migrando-a para uma outra base tributável, né? ou reduzindo gastos. Né? Neste momento, a premissa da reforma é manter exatamente a mesma arrecadação. Esta é a premissa. Lembrando que manter a arrecadação não significa que o contribuinte vai pagar a mesma coisa. Né? Por quê? Porque, mesmo tendo havido muitos benefícios previstos nesta reforma, eles ainda são infinitamente inferiores aos benefícios fiscais atuais. Então, a carga tributária média vai reduzir por dois motivos principais: redução dos benefícios fiscais e redução da sonegação fiscal por diversos motivos. Simplificação das regras, unificação dos esforços das administrações e, principalmente,
e o split payment. Lembra? O split payment vai recolher o tributo já na liquidação financeira. Isso vai reduzir muito a sonegação fiscal. E isso faz com que toda a carga tributária média caia. Porém, não há, pelo contrário, na verdade, há uma diretriz na emenda constitucional de manutenção da carga tributária. Pode ser que, em algum momento, após a instalação, se decida, e tomara que isso ocorra, reduzir a carga tributária. Seja redução verdadeira da carga, seja migração para a tributação da renda, mas, neste momento, o objetivo é manter a arrecadação, conquanto haja essa alteração de carga média. Perfeito, professor, obrigado. E aí a segunda pergunta que eu queria é se o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a alíquota, que assim, pelo que eu tenho visto da reforma até agora, tem me gerado um pouco de confusão, talvez pela minha falta de experiência, porque está sendo criado um IVA dual, né, com a CBS e o IBS. E a gente vê muito na mídia a alíquota de referência, que vai aumentar, que o impacto da carne, etc. Mas ficou um pouco claro para mim até agora como essa alíquota é formada, se essa alíquota é a alíquota do IVA como um todo, se é a alíquota só do IBS. A gente viu que é uma soma, a do IBS é uma soma dos municípios e dos estados. Eu queria saber se o senhor poderia explicar como é a formação dessa alíquota geral. Sim. Essa alíquota de referência que é divulgada é a soma da alíquota do IBS municipal, estadual e da alíquota da CBS. Somando essas três alíquotas, a gente chega à alíquota de referência. E de onde vêm essas alíquotas? É aquele cálculo lá pelos muitos economistas que a gente tem aí, para dizer o seguinte: olha, eu tenho hoje quanto de arrecadação? 1 trilhão e não sei quantos bilhões. Esta é a arrecadação que vem do ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Somando tudo dá mais de 1 trilhão, não sei exatamente o número. Para chegar a esta mesma arrecadação, com as regras que estão no projeto de lei da CBS e do IBS, qual seria a alíquota? Isto é a alíquota de referência. É a alíquota que, aplicada às regras do projeto de lei, geraria a mesma arrecadação. Quando alguém fala, olha, se fizer isto, aumenta a alíquota de referência, é porque se eu diminuo a base tributável, eu aumento a alíquota para ficar com a mesma arrecadação, entendeu? Se eu quero arrecadar 1 trilhão e eu tenho uma base tributável de 100 trilhões, eu só preciso de 10%. Isso. De 1%, né? 100 trilhões, 1 trilhão precisa de 1%. Agora, se eu tenho uma base tributável de 90 trilhões, eu já aumento a alíquota para chegar à mesma arrecadação. Então, a alíquota de referência é essa. É a alíquota que, aplicada às regras do tributo, geraria a mesma arrecadação que a gente tem hoje. Se eu diminuo, se eu dou um benefício fiscal, eu tenho que aumentar a alíquota para gerar a mesma arrecadação. Perfeito, professor. Muito obrigado e, mais uma vez, obrigado pela apresentação. Nada. Thaís, eu vou pedir para a gente encerrar, que eu tenho um outro compromisso agora, 20h30. Tranquilo, doutor Rony, sem problemas. Acredito que já foi muito proveitoso. Assim, muito obrigada mesmo pela exposição. Acho que deu para pressionar e realmente colocar os pensamentos assim nas caixinhas, mesmo consolidar muita coisa que a gente viu sobre a reforma. Então, eu te agradeço demais pela disponibilidade, pelo interesse, por estar aqui hoje. Nós agradecemos muito. E agradecer também a todos que estão aqui, que presenciaram, que participaram e que continuem acompanhando a gente nas redes sociais. Nós vamos disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube. Nós já teremos evento também na semana que vem, então acompanhe a gente pelo Instagram. E muito obrigada, doutor, pela disponibilidade. Boa noite, bom evento, bom compromisso para o senhor, então. Eu que agradeço e estamos à disposição para colaborar em outros eventos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigada demais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, pessoal.